E tem frases que às vezes a gente escuta no meio normal da igreja. Por exemplo, líderes falam: vamos lá na minha igreja, visita a minha igreja lá no domingo. Então, ou senão, fulano fala: olha lá, você viu minha ovelha? Olha como é que fulano é minha ovelha. Ou senão, fulano é meu discípulo. Então, sim, são frases. Não estou dizendo que todo mundo que fala isso é Isso é falso importante, profeta. não é quem fala isso é um falso profeta, porque isso pode ser só um erro, né? Uma ignorância. Mas são é como ela se propagou, que né? começa a propagar esse tipo de comportamento. Porque você vai ler nas escrituras sempre falando, porque na igreja de Cristo. Exatamente. Porque o servo de Cristo, porque os discípulos de Cristo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E quando ele fala para Pedro, ele fala assim: você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sim. Então, quando fala de discípulo, está falando de discípulo de Jesus. Então, toda pessoa que trabalhar com pastoreamento está pastoreando as ovelhas de Jesus. E todo presbítero que exerce governo está governando a igreja de Cristo. Então, isso é muito sério. E aí, o que acontece? Lá em Mateus 7, que é o texto, vamos dizer, Jesus está ensinando, e olha que forte. O Sermão do Monte é o que muitos chamam, né, o sermão da contracultura do mundo, é a legislação do reino, ou seja, é o core ali, é a espinha dorsal da doutrina de Cristo, no que se refere à devoção, santidade e ao súdito do reino de Jesus. Então, no final do Sermão do Monte, ele está terminando o Sermão do Monte, e ele diz lá no versículo 15, Mateus 7, ele diz: cuidado. Forte, né? Forte. Ele está falando para os discípulos dele: cuidado. Estejam alertas com os falsos profetas, que vão estar inseridos no meio de vocês, como lobos disfarçados de ovelhas. E aí, nessa passagem, Jesus ensina como que você identifica um falso profeta. E aí ele diz, né, que é pelos frutos você vai conhecer ele. Então ele diz, né, que uma árvore como que é a expressão que ele usa? Ele vai falar... Não tem como pegar bons frutos de árvore ruim. Isso, ele não vai dizer, por exemplo, uma figueira não vai dar espinho e tudo isso. E ele vai falando sobre fruto. E quando a gente pensa sobre fruto, na nossa cabeça mais evangélica, a gente fala assim: qual que é o fruto? O fruto, geralmente, no contexto, vamos dizer, evangélico, é o que você faz. Resultado. É resultado. Então você precisa dar fruto, você precisa ganhar almas para Jesus, você precisa pregar o evangelho, você precisa expulsar demônios, você precisa, entendeu? É sempre o que você faz na missão. Mas o que Jesus está dizendo aqui sobre fruto é muito interessante, porque ele continua no texto ensinando sobre falsos profetas, e ele diz assim no versículo 21 de Mateus 7: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Então ele está dizendo o seguinte: quando eu voltar no dia do Senhor e sentar no meu trono, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres? E ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o fruto da espiritualidade de alguém na escritura não são dons, carismas, não é o que eu faço na missão. O fruto tem a ver com o coração, tem a ver com caráter. Tanto é que quando Paulo está ensinando sobre o fruto do Espírito, ele está falando sobre uma vida de santificação e caráter diante do Senhor. Então você não reconhece um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher espiritual por meio dos seus dons ou por meio daquilo que essa pessoa faz na missão. Você reconhece se era um verdadeiro irmão, uma verdadeira irmã, é por meio do seu coração e por meio do seu caráter, por meio de uma vida que está sendo desenvolvida pela santificação. E é interessante Judas dizer, né, que eles negam a Cristo, eles negam a Jesus. E aí você pode pensar: não, mas o fulano lá, ele fala em nome de Jesus, ele tá pregando, ele abre a Bíblia para pregar, né? E dá para pregar, para falar Jesus, para abrir a Bíblia, e a sua vida nega Cristo, né? E aí, para mim, o que é esse Cristo? É entrega, é cruz. É aquele que veio para dar a vida e servir, né? E o que é o anticristo, né? É aquele que devora.
é aquele que toma, é aquele que abusa, é aquele que manipula para os seus próprios interesses, né? Então, ele pode estar falando de Jesus a pregação inteira e tá agindo nesse espírito que é anti-Jesus, anti-Cristo, né? E hoje em dia, o que a gente vê, as reações são estranhas das pessoas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aleatório. Vamos dizer que tem um líder no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em algum lugar, que ele é um grande pregador, ele se move nos dons, multidões ouvem o evangelho, ele cura os enfermos, mas se descobre que a vida íntima dessa pessoa é totalmente afastada e apartada da santidade de Deus. É alguém que está em adultério, é alguém que rouba o dinheiro dos irmãos, é alguém que Maledicente, violento que na não família. cuida dos seus filhos, que bate na sua esposa, e aí essa pessoa é descoberta. E o que me assusta, Douglas, é que imediatamente após a queda desse homem, que na verdade ele não caiu, Não estava caído. ele nunca teve de pé. Imediatamente a descoberta dessa vida secreta já começa uma mobilização para restaurar o ministério dessa pessoa. Olha que interessante. Precisamos restaurar o ministério dessa pessoa. Por quê? Porque o ministério dele é importante para o corpo de Cristo. E o que para mim é louco, porque você vê poucas pessoas querendo restaurar a pessoa. O casamento. Olha só, restaurar o ministério. As pessoas precisam... O que as pessoas... Nós precisamos restaurar o serviço dessa pessoa. Entendi. E aí até essa restauração é egoísta, né? Não, porque eu quero que... que ela continue me servindo ali nesse seu dom, né? Mas ninguém tá falando, vamos restaurar a pessoa. Sim. Vamos restaurar o casamento, o relacionamento dele com os filhos, o relacionamento dele com o dinheiro. Porque vamos pensar agora, em português claro, se ele é um falso profeta e ele tá usando a plataforma para benefício próprio e para abusar de pessoas, esse cara é um falso irmão. E vamos dizer que esse cara, em algum momento, ele é confrontado, ele se arrepende. Beleza? Esse cara acabou de se converter. Exato. Ele é um neófito. E ele precisa de passar por um profundo processo de evangelização pelo verdadeiro evangelho e discipulado para que ele possa desenvolver devoção, santificação e vida com Deus. Mas as pessoas estão mais preocupadas com o que ele fazia A volta do serviço. do que com a pessoa dele. Sim. Então, Jesus está dizendo que ele não está muito... Que o que a pessoa faz não é o mais importante. Porque eu sempre falo isso e às vezes as pessoas ficam chocadas, mas isso é fato. Deus pode usar alguém que ele vai mandar para o inferno. Pode. Deus pode usar, Deus usou Judas. Jesus deu autoridade para Judas para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho.